Retomando de onde a gente parou, um pouquinho antes, a gente viu que o Pollux, que estava naquela região, que não é um lugar, é um estado de consciência, se preparando, um estado triste para encarnar, ele estava rememorando o passado dele com muita tristeza, porque quando ele vinha para a Terra, ele virava uma pessoa que ele vai narrar aqui. E essa era a tristeza dele. Ele não conseguia ser diferente. Rememorava agora a figura da Bela bem amada, com lágrimas de amarguroso enternecimento. Sua memória parecia, então, mais lúcida. A sua retina espiritual desenhavam-se os séculos transcorridos. Nesse estado de consciência, a gente vê o passado e via o que com nitidez tinha acontecido quando ele estava na Terra, que era totalmente diferente de quando ele saía do corpo, do mundo material. Alcione sempre pura e devotada, e ele sempre incorrigível e cruel, e sempre com ela. Ele era cruel com ela. Ele não conseguia se mudar ao lado dela, ela com aquela bondade. Nas últimas experiências na Terra, havia pedido o hábito de sacerdote, quer dizer, ele veio como padre no catolicismo romano, desejoso de entregar-se ao asceticismo regenerador. O que é isso? Regras que se acreditava promover o crescimento da alma dele, o crescimento espiritual. Então, no caso do catolicismo, dependendo da ordem que o sacerdote pertença, ele não vai casar, ele vai fazer voto de pobreza, se for um franciscano, um dominicano, ele vai fazer uma série de compromissos com ele mesmo, tentando encontrar a alma dele e senti-la. Então, tentando entregar-se a essa forma de vida disciplinada que não tinha os prazeres do mundo, tentando se regenerar, quer dizer, viver outra vez. Preferiria tentar o esforço de abster-se das comodidades de um lar que ele considerava santo. Então não tem, ele é uma renúncia, uma vida inteira sem família, a fim de sofrer o insulamento, quer dizer, esse isolamento e as necessidades profundas do coração, buscando gravar no espírito com o ferrete de padecimentos. Ferrete é aquilo que fere, que está na ponta de um chicote, quer dizer, tentando se martirizar com sofrimentos íntimos, o amor acrisolado e fiel, tentando estar dentro dele e fiel aos princípios. Quer dizer, ele buscava ser sacerdote para tentar ser fiel ao amor. Caso contrário, ele traía. Mas foi a tentativa que vai acontecer na nossa história à frente. Mas nas recapitulações perigosas, tal propósito falhara sempre. Então ele nunca conseguia ser um sacerdote fiel ao que ele se prometeu. Quando entrava no mundo, os prazeres do mundo, as paixões mundanas que são chamadas do mundo, sempre falavam mais alto. Ele preferia. E só que depois que ele desencarnava, ele se arrependia, porque ele não
manchara os santuários, traíra os deveres santos, esquecer os compromissos sagrados e saíra novamente do mundo como criminoso revés, como criminoso. Pollux, que é o nome dele, que ele se considera no mundo espiritual, considerou os erros do passado execrável e premido, quer dizer, movido pelas angústias da consciência, começou a chorar, coisa que em terra ele não conseguia. No mundo interior, nesse estado de consciência, ele conseguiu. Onde estava Alcione, que parecia estranha às suas desventuras, estranha como alheia? Cadê ela que me deixa sofrer? Como se ela tivesse o poder de tudo, né? E tivesse que cuidar dele fazendo o que ele tinha que fazer. Ele estava sofrendo a falta dela e queria ela. Muito natural, mas nem tudo ela pode, né? Muitos anos haviam decorrido sobre as suas peregrinações como espírito desolado. Quer dizer, depois que ele desencarnava, ele ficava um longo período sozinho, num ambiente horrível, sem a condição de amar, entre remorsos dolorosos, e nunca obtivera a felicidade de beijar as mãos carinhosas e benfeitoras. Ele estranhava porque ela estava no mundo interior dela, que são lugares felizes, né? Não importa que a gente não alcance, importa é sentir a felicidade de uma pessoa que ama indistintamente, ama por viver. Era o caso dela. Mas ela não podia estar ao lado dele, porque ao lado dele ele traía, ele oprimia, e é bem o que a gente vai ver na nossa história. De quando em quando recebia-lhe as mensagens de incitamento e conforto sagrado. No entanto, não conseguia saciar a saudade torturante, nem evitar o próprio desalento do espírito caído no resvaladouro das amarguras cruéis. Ele sempre repetia essa queda. Desencarnado, ele queria amar. Encarnado, ele se revoltava e fazia o que ele não queria. Ele tentava ser um bom sacerdote, mas as paixões não deixavam, e ele acabava num processo que ele está passando agora, amarguras cruéis. Em palestra com seus amigos, Pollux encontrava sempre poderosos argumentos para convencer os mais rebeldes ou consolar os mais tristes. Ele estava ali fazendo o papel de sacerdote do amor. Estava consolando os parecidos com ele e dando força, né? Suas vastas reservas de conhecimento, claro que sem prática, né? Não conseguia praticar, mas conseguia conhecer, aprender, conferiam a ele recursos espirituais que os demais não possuíam. Contudo, naquela hora da sua eternidade, sentia-se profundamente só e desventurado. Então ele estava ajudando, mas sentindo o oposto, a solidão, a dor, o fracasso nele mesmo. Sob o jugo de atrozes recordações, sentindo que o instante da volta à superfície da terra estava muito próximo, procurou o refúgio caricioso da oração e murmurou baixinho, de olhos erguidos para o alto. Quer dizer, nessa hora, a dor era tanta que ele orou com os olhos erguidos para o alto.
Jesus, mestre querido, generoso, concedei-me forças ao coração doente, enfermo e perverso. Dignai-vos cerrar os olhos para as minhas fraquezas e vede, Senhor, quanto sofro. Isso é pura verdade. Fortalecei minha vontade vacilante, fraca e, se possível, meu Salvador, dai-me a graça de ouvir Alcione antes de partir. E não tinha coragem de ir sem ter a presença dela para dar força, porque ela era o ser de luz dele. Mas essa evocação direta da bem-amada, o pranto lhe embargou a prece comovedora, porque ele estava profundamente verdadeiro, sincero e dolorido, e pedia a Deus com a natural manifestação da alma dele. E aí o que aconteceu? Em atitude humilde, baixou os olhos nevoados de lágrimas e soluçou discretamente, como se tivesse envergonhado da própria dor que sentia. Nesse instante, respondendo a essa dor, a entidade amorosa que o assistia pareceu orar intensamente, fazendo um notável esforço para se lhe tornar visível. Então aquela entidade que ele não tinha alcance de ver, que estava lá, lentamente, com um esforço de alma, foi se tornando visível para ele. Para a própria entidade foi se tornando denso, pesado, materializado, porque ele só enxergava isso. Gradualmente, extinguiram-se os raios de luz que ela emitia e reflexos divinos foram diminuindo. A sombra da paisagem cercou-a inteiramente. Então a entidade foi perdendo a luz, a escuridão foi envolvendo, e uma jovem de singular beleza, uma beleza diferente de tudo, tocou o pedinte no ombro, num gesto de ternura encantadora. Ela estava ali o tempo todo, mas ele não tinha como sentir, porque a consciência dela era outra. Pólux murmurou com indizível doçura. Ele ergueu a fronte e soltou um grito de inefável surpresa. Alcione, Alcione, respondeu com júbilo incoercível, postando-se de joelhos ao mesmo tempo que lhe osculava as mãos reconhecidamente. Então a atitude dele era beijar as mãos desse ser tão amado. Há quanto tempo me vejo privado dos teus carinhos? Meus dias são milênios de inenarráveis angústias. Vieste atender ao mísero que sou? Ah, sim, Deus sempre envia seus anjos aos desgraçados, como enviou Jesus aos pecadores. Agora a gente vai parar para depois ouvir o que a Alcione vai falar para ele. Então isso fica para o próximo.